Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais uma entrevista pela Tentáculo Mímico e a minha convidada de hoje é uma fotógrafa de excelência, afrocineasta e militante pelas lutas sociais, com uma trajetória de peso no movimento negro unificado da Baixada Santista. Ela também é instrutora na Fundação Casa, atuou pelo movimento Mães de Maio e, por sua militância em todo o território nacional, recebeu por 3 anos consecutivos o troféu Rainha Nzinga. A sua câmera tem focado em registrar nos últimos anos a trajetória e a capacidade de organização e mobilização de mulheres negras de periferia. Videomaker, diretora, roteirista, ela também recebeu por 2 vezes o prêmio Toninho Dantas na mostra Mabis, por sua trajetória em diversos setores do audiovisual. A sua câmera parece ter zoom infinito, capaz de capturar olhares distantes, e a sua voz potente tem alcançado e mobilizado cada vez mais pessoas. Eu estou falando dela, que é uma liderança, Beth Nagô. Bom, eu vou começar te agradecendo por você aceitar fazer parte desse projeto. A gente está tentando registrar, de alguma forma, documentar, a partir da narrativa dos trabalhadores e das trabalhadoras da Baixada, como que é a cena cultural daqui, né? Como que é o processo de cultura dentro das periferias. Porque a gente sente falta de um documento assim que seja narrado a partir da voz desse trabalhador, dessa trabalhadora. E você é uma grande referência aqui na Baixada. Eu sou um admirador do seu trabalho e da sua pessoa. Eu tive já a honra de adornar seu rosto, né? Você me permitiu desenhar você. Foi uma experiência incrível, é sempre uma experiência incrível te encontrar nos lugares. É sempre uma experiência muito disruptiva acessar os seus trabalhos como fotógrafa, cineasta. Você atravessa muitas dimensões assim da minha formação enquanto artista, e é uma honra receber você por esses motivos e como amigo também, porque eu lembro a primeira vez que eu me apaixonei pela sua pessoa, né, pela sua figura, foi numa foto sua que a gente fez na Marcha da Consciência Negra, no final da Marcha da Consciência Negra de 2019, eu acho. A gente parou numa praça e rolou um sarau ali, eu fui falar um poema e você tirou uma foto. E a foto circulou na rede até que chegou para mim com a sua rede marcada. E eu gostei muito da foto que eu vi, porque eu estava grande, assim, confiante, feliz, sabe? E eu quase não via essa cena, então foi marcante. Aí eu fui lá e cliquei, e logo eu dei de cara com a sua voz fazendo um discurso num vídeo sobre... Acho que você já estava atuando com as Mães de Maio, você estava fazendo algum discurso sobre essa luta e tal. E eu fiquei apaixonado, assim, pela a sua potência, assim, a sua capacidade de mobilizar pessoas com discursos, né, e com ações. Acho que o espaço é seu nesse primeiro momento, para você poder falar o que você quiser. A casa é toda sua, a gente está muito feliz de te receber. E em seguida eu faço a minha primeira pergunta. Eu que agradeço o convite, gratidão daqui, o carinho, o cuidado, a admiração, porque essas devolutivas do nosso trabalho nunca chegam diretamente, nunca chegam com tranquilidade. E essa foto eu vou localizá-la para você. Foi na Estação Cidadania, onde finalizou o ato da Marcha da Consciência Isso. Negra. Paramos ali na Estação Cidadania e liberaram ali na frente para as pessoas se manifestarem, pontuarem, enfim. Foi nesse momento. A foto até em PB, eu gosto muito de PB. É linda a foto. Eu É, salvei ela, aí depois de um tempo eu troquei de celular e perdi. E aí eu fui dar print nas redes, quando achava ela, dava um print e guardava de novo, porque eu tinha vontade de guardar, assim, pra mim, porque a gente já não tá mais naquela coisa de imprimir as fotos, né? uhum, E aí, volta e meia, você perde o registro, precisa resgatar. sim, Ainda bem que você sempre deixa em algum lugar e tá circulando. sim. Beth, eu queria começar falando com você sobre o seu processo com a fotografia. Na verdade, assim, eu queria saber como que você chegou na fotografia, porque você tem uma formação como artista pelas periferias, de forma independente, né, com os coletivos, sempre atuando pelas comunidades e tal. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, quais são suas referências, seus orientadores, e fizesse um gancho rapidinho assim sobre como você chegou até a ideia de fazer arte, e mais especificamente a fotografia. Então, a fotografia que chegou em mim, né. Eu era criança, meu pai zelador de edifício, minha mãe empregada doméstica, nós morávamos no Guarujá, onde eu moro hoje, e o prédio que meu pai era zelador é um prédio pequeno, de 3 andares, que fica a uma quadra da praia. Praia quintal, brincávamos, dormia ouvindo o som das ondas, e na época já se fazia
o uso de reciclar materiais. O pessoal deixava na escadaria o lixo, garrafas, revistas e jornais. Eu gostava muito de ver revista, de ver fotos. Tinha muita daquelas revistas National Geographic que meu pai trazia para mim. Eu adorava aquelas fotos coloridas dos países, paisagens. Eu amava aquilo. E teve um dia que ele trouxe um livro, grosso, já todo desgastado. Ele falou assim, olha, é um livro de fotografias que não tem cor. E são fotografias de criança, pelo que eu entendi, do mundo todo. E pelo nome do fotógrafo, eu me lembro que ele é mineiro. Se ele é mineiro igual sua mãe, é gente boa. Eu não sei se você vai gostar, você gosta de foto colorida, mas eu achei interessante. Quando eu abri aquele livro, era do Sebastião Salgado. Quando eu abri e comecei a folhear aquilo, eu achei aquilo incrível. Fotos de criança, com muita expressão, em preto e branco. E era lindo aquilo. Não eram as cores que tinha na National Geographic e nas outras revistas. Eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu levei esse livro assim para baixo por muito tempo, levava para a escola trazer, pegaram meu livro, rabiscaram. Em algum momento esse livro sumiu. A minha mãe jogou fora. Ela falou assim, não gosto de nada preto e branco, gosto de nada velho, aquele livro é velho, e jogou fora. Eu fiquei bem adoecida por isso, chorei, enfim. Meu pai falou, em algum momento eu vou ter dinheiro, eu te compro outro novo. E eu nunca mais esqueci esse nome e esse formato de fotografar. Depois, na adolescência, entrando numa livraria, vi um livro de Sebastião Salgado. As encardenações dele são gigantes, né? Caríssimas. E, gente, eu conheço essa maneira de fotografar, conheço esse nome, me resgatou para a infância. Foi assim que a fotografia caiu no meu colo, ela chegou a mim, através dessa reciclagem de lixos. E a referência que eu tenho da foto preto e branco é o Sebastião Salgado, porque eu não tive outra referência. Eu gosto muito do trabalho dele. É um fotógrafo polêmico? É, e quem não é? E quem não é polêmico, né? É um homem branco? É, mas foi a referência que chegou a mim e é o primeiro contato que eu tenho com a fotografia, onde eu decididamente me apaixonei. Uhum. E eu falava assim, quando eu crescer eu quero fazer isso. A minha mãe sempre da turma do não, né? E não é gatilho para quem é taurino. Isso não é para você precisa estudar matemática, ler, escrever. Foto é coisa de rico, que tem dinheiro para viajar e tirar foto das paisagens lá fora. Você não tem dinheiro para isso não é para você. Tá bom, ficamos assim então, né? Olha, você falou uma coisa interessante. A gente tem agora uma relação com fotografia que é mais ampla do que há 10, 15 anos atrás. 20. Eu lembro que quando eu era criança, para você ter uma foto, assim, da família, uma foto de você brincando, sei lá, um aniversário, era raríssimo, assim. Geralmente era alguém da família que tinha uma condição maior e vinha para a festa e fazia. Isso mudou. Como que foi o acesso com a câmera, assim? Como que você acessou a primeira vez uma câmera fotográfica? Veio da onde? Você, pelo que você contou agora, tinha uma boa relação com o seu pai, com a sua mãe, no sentido deles apoiarem esse seu interesse, né? Pelo menos o seu pai bastante. Sim, meu pai sempre. Sempre, né? Como que foi esse acesso? O primeiro contato que você... Qual foi a primeira vez que você segurou, assim, a câmera e teve a oportunidade de tirar uma foto? Então, a minha mãe, por ser empregada doméstica, ela sempre recebia roupas usadas, sapatos. E a gente adorava isso, que eram roupas cheirosas, bonitas, né? E numa dessas levas de roupas de segunda mão, brinquedos das patroas, enfim, veio uma câmera que funcionava ainda. Foi a primeira câmera que a minha mãe teve. E por uma vez ou outra ela comprava o rolo de filme e fazia alguma coisa em casa, tirava foto da gente, nunca ficava muito boa. E teve um momento que ela encostou. Em algum momento eu resgatei e comecei a brincar com essa câmera. E ela funcionava. E meu pai, vamos colocar então um rolo de filme de 12 pose para ver o que sai aí. E saiu coisas que ele achou interessante. Então, você vai ficar com a câmera e quando vocês viajarem de férias para Minas, para casa da família, você pode fotografar você e seus primos. Então, tem muita foto que eu fiz com 12, 10, 11, 12 anos com essa câmera da minha mãe, que ela também sumiu depois com ela. Porque era velha e ela achou que não funcionava mais e sumiu com a câmera. Então, foi essa câmera que a minha mãe ganhou de uma patroa, numa leva de roupas e sapatos para doação para a gente. Foi a primeira. E a primeira câmera que eu tive foi meu pai que me deu também. Ele comprou uma câmera pequenininha de lente fixa e me deu de presente também. Eu ainda tenho ela em casa. Ainda tem essa câmera? Tenho essa câmera que meu pai me deu, tenho. Caramba! Era de lente fixa. E foi assim o meu contato, a minha paixão pela fotografia.
Meu pai incentivava muito isso, porque ele percebeu que eu era uma criança muito curiosa, gostava de ler, gostava de escrever. A gente não tinha muito acesso à cultura, a cursos, então ele incentivava dessa maneira. Com revistas velhas, com gibis, adorava gibis. E ele era militante também, né? Algo que a minha mãe não gostava muito. Enfim, ele também militava, mas eu vi pouco meu pai militar e meu pai não me viu na militância, ele não estava aqui quando eu comecei a militar de fato, ele não presenciou isso aqui, nesse plano. Tem uma outra coisa no seu trabalho que a gente vê agora, tem esse processo de encontro, e agora a gente vê o seu trabalho e ele tem, não só na fotografia, acho que quase tudo que você faz, até onde eu pude assistir, assim, ver, acessar, seu trabalho tem uma alta voltagem política. Você sempre deixa isso muito evidente no trabalho. Essa consciência política, essa vontade de criar uma narrativa que tensione os territórios, ela também aparece cedo, assim, já junto com a fotografia, ou ela veio depois? Ela veio um pouco depois dessa meu primeiro contato com a fotografia, depois ficou estacionado, eu fui estudar, enfim, dar continuidade à minha vida. Quando eu me encontro em território de academia, da faculdade, eu sendo artesã, houve um convite para fazer uma feira temática dentro da Unifesp, e eu vim conhecer o movimento Mães de Maio, vim conhecer o que é a militância. Sabia que existia tal, mas flertava muito longe. A partir desse momento, participando desses movimentos dentro da Unifesp, eu começo a trazer minha câmera e registrar muito timidamente e guardar comigo. E, mais uma vez, eu não tive o tempo que todo mundo tem quando começa na fotografia de experimentações. Vou fotografar paisagem, bebê, florzinha. Eu já comecei em território político, né? Já na política, já dessas ações. Eu não tive tempo para experimentar e eu acho ótimo, porque eu já comecei dentro da militância, dentro dessas politicagens e me conheci, me entendi e fiquei. A primeira vez que você saiu para fotografar, assim, foi num movimento político? Sim, Mães de Maio. Caraca! No movimento Mães de Maio, a Débora me viu, a Débora Maria me viu na Unifesp fotografando e me convidou. Você vai com a gente? Você é fotógrafo? Eu falei, não, eu só tiro assim, por tirar mesmo, para treinar. Vem com a gente. Ela fez um convite, fomos para São Paulo. E chegando no ato, ela, cadê sua câmera? Eu falei, tá aqui. Ela tira. Eu falei, não, mas tira, fotografa, eu quero o seu olhar. Eu, tá bom. Aí comecei a fotografar, e desde então comecei a somar com o Movimento Mães de Maio, atuei por 10 anos ali ativamente. E tem um momento que você chega, não, já encerrou o ciclo, já deu, quero procurar outros áreas, outros patamares. Agradeço muito ao movimento, aprendi, me fortaleceu, houve boas trocas, me levou para vários lugares. E foi dessa forma, tudo veio a mim, eu não fui procurando, chegou e eu me identifiquei e estou até então. Muito bom isso as coisas virem até você dizer isso, porque eu tive aqui conversando com o Wes, a gente falou sobre se tornar uma referência. O Wes, escritor, a gente teve aqui, ele é uma referência hoje na comunidade dele, e a gente falou do processo de formação de uma referência. Eu não sei se você tem noção da referência que você se tornou nos últimos anos, do tamanho que ela é e da responsabilidade, né? Imagino que a gente sinta o peso disso, assim, é sempre muita responsabilidade. E a gente não escolhe, isso é uma coisa que a gente vai sendo colocado nesse lugar por quem confia no trabalho que a gente está fazendo, né? Geralmente é assim. A gente, que eu falo, não que eu me veja necessariamente assim, mas com as pessoas com quem eu troquei, né? Elas vão vivendo esse processo. Junto disso, tem o fato de você sendo uma referência também ficar visível demais, exposta demais, às vezes, num setor que tem muitos conflitos, né? A militância é fundamental para a nossa Sim. formação e, ao mesmo tempo, ela tem os conflitos, porque o conflito é fundamental para a formação. E aí eu queria voltar, fazendo esse gancho, com uma outra coisa que você falou, sobre a sua referência na fotografia ser um homem branco e tal. As pessoas cobram uma postura de você nesse sentido, criticam as suas fontes, os seus processos, esperam que você fique dando esclarecimentos porque te enxergam como referência. Como que você se sente sendo uma referência, tendo que flertar com essa possibilidade assim de expectativas que talvez você não tá afim de suprir, não é da sua conta, você não tá afim de se envolver com aquilo? Como que você lida? Porque também é um lugar de violência, de exposição, né? Você está servindo uma comunidade com o seu trabalho e, ao mesmo tempo, você está nesse lugar. Como que você lida com esse processo? Então, no princípio, isso me incomodava muito, me chateava muito, até me adoecia. Nossa, você sendo uma fotógrafa da militância, uma mulher preta periférica, trazendo na boca o nome de Sebastião Salgado, né? Isso me magoava muito. Eu não sabia como responder à altura e
por momentos que houve conversas, eu guardei essa referência. Mas eu não tinha outra referência. Hoje em dia, eu lido assim com muita tranquilidade, que eu já não disponho mais a me adoecer por conta de comentários. É a referência que eu tinha, que eu tenho. E teve um momento que foi a semana Teresa de Benguela, a gente teve um momento dentro do SESC, teve uma mesa de debates, me convidaram para fazer parte desse debate, e tinha várias mulheres pretas potências falando de suas referências, né, e do que fazem, e eu citei Sebastião Salgado e me desculpando logo na sequência, gente, me desculpa, mas é a referência que eu não tive na minha infância, procuro até hoje, estou conhecendo algumas pessoas no meio da fotografia que eu me identifico e peço sempre quando as pessoas se tiverem, me dê estoque. Aí tem uma amiga nossa, a Simone, que é a rainha do Quiloa, do Maracatu Quiloa, ela levantou e falou, Beto, se você não tem essa referência, seja você essa referência, porque para mim você já é uma baita referência na fotografia. E tudo bem ter essa referência, foi lá atrás. Você não tinha mesmo acesso, não chegava a você. E tudo bem, não se desculpe mais por isso, né? Sim. Aí eu parei de me desculpar e quando eu posso citar, eu cito. Quem quiser ficar incomodado, que coma menos. É sobre isso, não gostou, coma menos. Eu não me incomodo mais com isso, não vou mais adoecer. É o que eu tenho, faz parte da minha história. E eu não vou apagar e... qual foi a sua referência? Achei uma revista, achei legal. Não, eu preciso trazer isso. Ele foi um marco importante na fotografia. Foi um cara que fez a diferença aí. Tem um legado muito importante. E caiu no meu colo, gente. O que eu posso fazer? É a referência que eu tenho. E hoje não me incomoda mais. Eu não fico mais me cobrando e adoecendo. Por citar, eu cito outras pessoas. Quando me trago à memória, eu cito. Recomendo. Mas a primeira que caiu no meu braço, referência, foto PB, foi dele. Como é que eu posso tirar isso da minha vida? E foi meu pai que trouxe, sabe? Meu pai achou no lixo e trouxe para mim isso. E pronto. Hoje eu não adoeço mais, não me permito mais adoecer por conta disso. Quem não gostou, que coma menos, é sobre. Importante. Ainda falando desse lugar de conflito, e eu falo desse lugar de conflito com as pessoas que estão vindo aqui, porque é importante que a gente esteja consciente de que há conflito, de que está tudo bem que haja conflito, porque a gente cresce com ele, a gente desenvolve laço a partir disso, assim. O seu processo de contato com a realidade da periferia, a consciência racial, a consciência de classe, tudo que vem junto de gênero, apresenta uma realidade cruel, dura, e quando você é alcançado, geralmente ela gera um choque, assim. Eu conheço várias pessoas que no primeiro momento gritaram, né, ruidosamente, porque aquilo perturbava demais, e adoeceram. Eu também adoeci. Depois me reorganizei e consegui me cuidar e sair desse lugar de paralisação, onde a dor deixa você estagnado. O seu processo de contato com essa realidade, né, e vivenciando tudo isso de perto, vivenciando junto com as pessoas, também te causou dor em algum momento? Foi um processo em que você se viu doente, talvez, dentro do caos, e depois precisou de tempo para voltar, se cuidar e agir novamente? Sempre adoece, né? E não tem uma cura. A gente faz pausas na vida que várias vezes eu me peguei refletindo sobre se é isso que eu devo continuar fazendo, estar na fotografia, no audiovisual ou não, porque você não tem um retorno, você não vê as coisas se organizando, você não consegue pôr ordem. E eu busco muito isso, a justiça, a ordem, a organização. Eu quero, né, ter uma tranquilidade para os nossos futuros andarem, irem e virem. Isso esgota quando você vê que não tem resultado e todo dia você vê nas redes chegando você notícias de situações de racismo, de morte, feminicídio, enfim. Aí você para, não, eu estou cansada, não quero mais. E esse momento que você fala, não quero mais, você já está adoecido. E a gente não consegue se curar, eu pelo menos não. Eu consigo dar essa pausa, contar até 10, dar 2 passos para trás e recomeçar. Sempre adoecida. Eu não consigo me curar. Eu não tem aquela pessoa que chegue para mim e me guarda, Tinha, não está mais aqui. E cuida das minhas feridas e faz aquela escutativa. Para isso, eu não tenho nesse momento. E as coisas não param de acontecer e eu sinto a necessidade de ter que fazer alguma coisa. Mesmo que minimamente com a fotografia, somando nos movimentos, divulgando alguma coisa, indo atrás, me organizando. Eu acho que dessa forma eu estou fazendo algo e estou dando voz
a essa movimentação que muitos não acessam, as pessoas que estão à margem silenciadas. Voz tem, com a fotografia e essas movimentações que a gente faz, essa voz, eu entendo que ela ecoa um pouco mais. E esse momento de pausa é onde a gente adoece. E o retorno, eu sempre vejo que eu retorno adoecida, eu não me curo, porque se eu parar para me curar, eu vou precisar de muito tempo. E por hora a gente não tem esse tempo disponível, as coisas precisam ter uma certa urgência para acontecerem. Então a gente faz o quê? A gente engole o choro, né, que nem a gente foi criado, engole o choro, conta até 3 e vai. Eu queria falar de você especificamente, enquanto pessoa vivendo emoções. Isso te fez, eu vejo que você não para de algum jeito, assim, você não para. Para tudo, assim, eu vejo que tudo dá uma pausa e a Beth tá lá fazendo coisas. E coisas que geralmente vão construindo, pequenas mobilizações para que aqueles que estão parando voltem. Você sente que é essa consciência de que o tempo de cura é muito longo é o que te mantém em movimento o tempo todo? Porque às vezes eu quero acreditar que se eu parar uma semana vai dar tudo certo e aí eu vou me recuperar. Mas é verdade isso que você falou, a gente não volta curado, a gente volta Uhum. descansado, talvez. É isso que te mantém. Vocês, acho que sendo mais direto, talvez até um pouco grosseiro, mas aí você me corrige. Você é movida pela raiva, uma certa insatisfação? Você acha que é isso que te mantém assim, em movimento? É, eu sempre tenho essa fala comigo, né, que o meu combustível é o ódio e muita gente não entende quando eu falo isso. "Ai, o que você faz não tem amor?" Tem um certo amor, mas o que me move, o que faz eu levantar todo dia, pôr o pé na rua e enfrentar tudo, é o ódio, é o que me fomenta para fazer as coisas. No momento que o ódio não for mais o meu combustível, eu caco os meus botões pensando: "Eu acho que não tem mais necessidade de eu estar por aqui fazendo mais nada." O que me fomenta por hora é o meu combustível, é esse ódio, é essa questão de não ver as coisas funcionando devidamente, não ser os direitos iguais, não ter o ir e vir com tranquilidade para os nossos, para as Uhum. nossas. É isso que me fomenta, que me infla a continuar fazendo as coisas. Muita gente não entende. "Ai, que fala pesada", mas a vida nunca foi muito tranquila para mim. Nunca foi suave. As coisas não chegaram com muita tranquilidade. É, tapa na cara e levanta e reage. Ah, não vai reagir, outro tapa, levanta e reage. Sempre foi assim. Infelizmente. É é puxado falar que o ódio me movimenta, mas por hora é isso que eu tô tendo, que Como me era aquela referência que você tinha, agora é esse combustível que você tem. é isso, é sobre isso, é o que me dá o gás para continuar fazendo Uhum. alguma coisa, mesmo que minimamente, eu acho. E para quem tenta deslegitimar nosso ódio de alguma forma, que a gente costuma canalizar bem quando está organizado, e você sabe fazer isso muito bem, nas nossas rodas também tem afeto, né. Muito. Você se tornou uma referência, inclusive para os mais jovens, algumas pessoas que eu ouço falando do seu trabalho e da sua pessoa, são geralmente uma galera mais jovem, da minha idade também, ou até mais jovem do que eu não sou tão jovem assim. Eh, Você se tornou uma referência porque a sua caminhada, a sua conduta, a sua postura foi te colocando nesse lugar, assim, as pessoas olhavam para você e se sentiam representadas de alguma forma, o que você estava fazendo, se sentiam alcançadas. E isso porque você também teve boas referências. Quem são suas referências no movimento que você faz hoje? Nossa, são tantas mulheres. Gente, eu posso trazer aqui a Alzira Rufino, que eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Eu tenho hoje Débora Maria, eu tenho Dida Dias, eu tenho a Yara Graça também, que chegou eu digo há pouco, nessa última década, a Yara Graça chegando para mim. Eu tenho Cíntia Nelly, que se interessou, se apaixonou pela fotografia através de mim. Ela vem flertando com a fotografia, tem um bom tempo que eu não a vejo. São essas mulheres que eu vim conhecendo nesse território da Baixada Santista, nas lutas, que eu fui aprender a admirar, ouvir e aprendi muito com essas mulheres. Para além delas, a minha mãe também. A minha mãe é assim, é algo muito pontual para mim, né.
apesar do pouco entendimento e pouco estudo dela, eu aprendi também muito com ela. Eu acho que essa minha característica de me posicionar e falar vem muito dela. Ela, uma mulher indígena, não tinha tinha 1,5 metro de altura, enfim, falava com a gente olhando para cima, né. Mas essa forma de falar com a gente olhando para cima deixava a gente como? Assim, né, na altura dela e respeitando aquela fala, Sim. aquela mulher que era mais gigante do que eu, né. Ela, quando queria, ficava com 2,10 m de altura com muita tranquilidade e colocava ordem em tudo, em tudo, em tudo. Era de uma maestria, e eu vejo isso nessas mulheres que têm esse porte pequeno, vamos dizer assim, mas que são gigantes. Quando pega um microfone, quando pega um megafone, quando pega uma caneta, ficam, assim, gigantescas, né. Eu fico assim: "Nossa, essas mulheres são muito foda". Quem dera eu chegar em algum momento da minha vida com um pouquinho desse conhecimento, com esse mínimo de posicionamento aqui no meu canto. Eu aprendi muito com essas mulheres nessa caminhada. Todas elas estão por aqui, boa parte delas estão por aqui ainda. Uma pessoa que eu tenho trocado muito é a Vani, ela sempre me manda aulas de história pelo WhatsApp, manda áudios dando aulas de história, falando da Casa de Cultura da Mulher Negra, como era, como funcionava, isso sem pedir, sem nada. Ela simplesmente manda e você senta, ouve aqueles áudios e eu sempre agradeço ela, mas ela é de poucas palavras, ela não é de ficar trocando com a gente. Eu vi alguns textos seus, acho que eu vi um texto seu que me pegou bastante em um slam uma vez, e na sua fotografia também tem muita poesia, tem muita ternura. Você está registrando, o caos da periferia, a vivência de mulheres negras periféricas, que a gente sabe que tem inúmeros marcadores, né, que é difícil. E de algum jeito você extrai alguma delicadeza, tem algum adorno naquilo que você faz, que é difícil fazer isso. Eu falei aqui na abertura que a câmera é com zoom infinito, né, que alcança os olhares mais distantes. O que você faz? Eu sei que você falou que o tempo é curto, não dá para você se retirar por muito tempo, mas em que momento que há o adorno para você, para si, assim, em que momento que a Beth se retira do caos e se cuida, se adorna, se embeleza, se permite descanso? É no momento que eu fico exausta de tudo isso que aconteceu na Não sociedade, é uma né. escolha. Não, não é. Você se machuca tanto, aí você fala: "Não, eu preciso me recolher e cuidar dessas feridas, porque eu não tô bem aqui, eu não tô 100%. Eu preciso". Aí, nesse momento que eu me retiro de cena, e até dou uma parada nas redes sociais, quem é muito próximo entende quando eu dou uma sumida: "Ó, ela não tá bem, ela tá recolhida, vamos lá saber o que tá acontecendo". É nesse momento que eu venho e respiro e me permito muitas coisas. Me permito ficar sem fazer nada e sem me cobrar. Porque o fato de você não fazer nada e ficar parado também faz parte do processo criativo. Eu levei tempo para entender isso. O nadismo também faz parte desse processo da gente que está sempre criando, criando, É, inventando, resgatando e cuidando. Faz parte do processo de sim. criação. Você precisa ter esse tempo de não fazer nada, não ter hora para nada. A casa não está organizada, dane-se. Ai, você tem que almoçar meio-dia, 1 hora. Não, eu não vou almoçar, eu vou almoçar a hora que eu tiver vontade. E é Vou sobre. terminar. É assim, é nesses momentos que eu acho que eu consigo me reestruturar minimamente para voltar ativa, para voltar a somar, ajudar, acolher as pessoas. Outra coisa sua que eu sou sempre alcançado, assim, resgatado, é a sua oratória. Seu discurso é sempre muito assertivo. Eh, Essa intimidade com a palavra nasce em que momento? Surge em que momento? Você era uma criança falante? Sempre, o tempo todo, na escola, sempre bilhetes no caderno. Se usava mandar bilhetes para os pais sobre o seu comportamento. Fui expulsa 3 vezes de uma escola, de várias escolas, na verdade. 3 expulsões, repeti a quinta série 3 vezes, então eu falo que eu morri na quinta série, então o espírito da quinta série reina em mim. Falava muito, lia muito, porque eu via nos comerciais de TV, nas novelas, os pais, as mães lendo para os filhos dormir. Eu queria que meus pais fizessem isso, pegassem um livro de contos e lesse para mim. A minha mãe não sabia ler e meu pai não tinha paciência. Meu pai estudou até a 4ª série e minha mãe só fez até a 2ª série. Ela mal escreveu o nome dela. Eles não tinham a leitura, o estudo, e eu queria muito, achava lindo aquilo.
Aí meu pai assim, então você precisa aprender a ler para você ler para você e para suas irmãs. Onde eu me vi obrigada a ler, aprendi, gostei, leio muito, hoje em dia eu preciso pôr a leitura em dia. E eu fiz isso, eu comecei a ler para minhas irmãs. Meus pais não faziam, enfim, por conta de não terem o estudo, não se diz nem mais analfabeto, tem uma alta nomenclatura para isso, que eu não consigo resgatar agora. Eu aprendi na Fundação Casa, né? Hum. Eles não são analfabetos, tem uma palavra ali que inventaram agora para ficar mais romantizado isso. Não sabiam ler e pronto. Não sabiam. Não sabiam ler e pronto. E não tiveram oportunidade. E eu queria muito isso. E eu me apaixonei pela leitura também. Por poemas. Criança de 12 anos gostar de poema onde? Eu achava tão bonito aquilo, porque falava das coisas de uma forma tão bonita, sem Sim. dor, né? Voltando para aquele lance de ser uma referência, e eu tô falando muito disso, porque a gente acredita muito no que você faz mesmo, não é rasgação nem nada. E a gente sabe que tem muitos conflitos nesse lugar, tem muita exposição. Na cena cultural da Baixada Santista, hoje, na cena periférica, na cena tida como marginal, né? Não é esse o termo também, é bom a gente repensar, não sei. Existem rodas, como por exemplo, rodas de slam, saraus, batalhas, entre outras rodas de conversa mesmo, onde algumas coisas estão em disputa, né? Os debates eles precisam disso, da disputa das narrativas. E existe também quando a gente vê uma referência e não está pronto para lidar com ela, ou quando a gente vê alguém que tem autonomia no que está fazendo e a gente se sente atravessado, existe também as disputas e as comparações, os sentimentos mesquinhos e intrínsecos à nossa humanidade. Como é que você lida com esse tipo de coisa que acontece? E você também tem seus momentos de pessoa mesquinha, pessoa que dá a carteirada porque está cansada, responde na lata e sai fora porque não tem nada a ver com isso, foi você que criou esse problema. Como é que você lida com esse conflito quando vem dos outros e como que você se percebe no meio disso, assim? É quando você fala em referência que eu sou, outras pessoas também pontuam isso, eu meio que fico incomodada porque eu não enxergo essa dimensão toda que vocês enxergam. Eu sempre me acho polêmica, acho que eu não fiz o suficiente, acho que eu devo muito ainda fazer. Hum. E quando vem essas situações, às vezes eu sou obrigada a dar uma carteirada, dizer quem eu sou, o que eu faço, de onde eu venho, qual é a minha caminhada. Não é tranquilo dar carteirada também, você precisa ter muita voz e ter uma postura e bancar a carteirada. Mas agora eu me permito a deixar as pessoas pensarem o que bem quiserem, o que acharem. Beijo para você, se você pensa assim, é um problema seu, não é mais meu, você que lute com isso, né. Eu não tenho muito a ver com o que você pensa, a expectativa que você esperava de mim. Eu só lamento você ser um fã frustrado, né, tá pontuando que não é por aí, beijo para você. É sobre, sabe, com a maior elegância, não entro mais em conflitos, em debates, mas ficava brigando na internet, Sim. fazendo textão. Ai, eu tô com preguiça de algumas coisas. Parece que chega um momento em que a gente precisa canalizar essa energia para falar com aqueles que estão a fim de escutar, né. Sim. E aí, o que que você diria para essa geração que está chegando, com essa mesma sede que a gente tem em algum momento da vida, que está chegando, que vai encontrar esses conflitos que você lidou em algum momento, que vai encontrar outros também. O que que você diria, não vou dizer conselho, ensinamento, porque eu não sei se é bem por aí, mas de algum modo você viveu coisas que essa garotada talvez não tenha visto ainda. O que que você diria, assim, para se pudesse ajudar de alguma forma, que recado você deixaria? Para quem está chegando agora, é respeitar quem já veio, quem está aqui, respeitar quem está pavimentando, ouvir o que a gente tem para falar, respeitar a nossa caminhada antes de mais nada, e estudar e se colocar no lugar do outro, é sem julgamentos. Acho que a partir do momento que você respeita e escuta quem está vindo lá de trás, já é bastante, já é o bastante. E trazer a gente com muito carinho, se coloca como referência, traz como carinho, sabe. Hum, É respeitar quem já está por aqui, é isso. E ouvir. O que ouvir. a gente tem para falar, mano, é muito importante, porque só a gente vivenciou, você não vai encontrar essa vivência dentro de uma universidade, numa academia, sabe.
A gente tem outra maneira de experimentar, de passar as coisas, de entendimento. É outra maneira, fora da academia. Você não vai estar lá dentro, só com a gente aqui conversando, atuando com a gente. É sobre. Ô, Beth, eu vi uns posts seu, uns registros de direção, você dirigindo um curta, numa quebrada, assim. E aí eu lembrei na hora de alguns processos que a gente fez com a Tentáculo, lá na minha quebrada, onde eu moro, ali no Samambaia, e montar o negócio e tal, e aí chega o ator, e aí chega o entrevistado, aí chega o cara da luz, e aí rola um encantamento, assim, da galera. É um processo bem bonito, assim. Nesse processo de dirigir, no seu território, né, o lugar que é seu por vivência, assim, quais foram as experiências que você, assim, mais gostou e guarda? Esse momento diretora também chegou assim do nada, por ficar no meu colo. Do nada você vira uma coisa, né? Do nada assim, o universo não, é agora, o seu momento vai, né? Eu nem me preparei nem nada. Chega o roteiro, a Maria Sil me trouxe o roteiro, eu olhei, primeiro momento não, depois conversamos sim. E esse filme, Antes da Rua, foi gravado na minha casa que foi o set de filmagem, foi lá na Vila Zilda. E até então, é que eu não atuo no meu território de nascença, porque eu não tenho essa oportunidade. Então, o que eu faço, o que eu fiz e continuo fazendo é tudo de Santos para cá. No Guarujá ninguém conhece, sabe quem é Beth Nagô, minimamente. E quando eu trago o cinema para minha quebrada, para minha rua, as pessoas começam a entender o que eu faço, que só me vem sair e voltar, né? Aí, nossa, você trabalha na Globo? Eu falei, não, trabalho com cinema. Então você é famosa? Eu falei, não, ainda não. E explicando para as pessoas esse lugar do audiovisual que a gente está na militância, né? E foi assim, um acontecimento na minha rua. Porque até então eu sou aquela pessoa que... A minha mãe que dialogava com todo mundo lá, que entra e sai, é bom dia, boa tarde, só com o vizinho da esquerda e da direita. Da frente eu não dialogo, morando lá desde sempre. E sempre tive esse perfil, que eu nunca fiz nada lá. Aí começam a se aproximar e perguntar: nossa, mas você trabalha com o quê? Que a gente vê você saindo de manhã, você volta de madrugada, você sai à noite, volta no outro dia, eles tomam conta. Eu estava pensando que você fazia coisas, né? Que você fazia, hoje diz, o jobs, né? Que você era. Eu falei, não, quem me dera, não sou. Trabalho com audiovisual, sou fotógrafa. Nossa, que interessante. E foi um momento ímpar ali, que as pessoas... Eu moro na Rua 3, vai Rua 1, 2, 3 até a 8. A galera começou a vir para a Rua 3, fazer tipo um aglomerado para saber o que estava acontecendo. E para filmar na minha rua, eu tive que ir até o pessoal, né, das lojinhas e pedir autorização e uma certa proteção. O pessoal ia chegar com equipamento. Aí eu tive autorização de filmar na minha rua, na frente da minha casa, não filmar para o final da rua, onde ficam as lojinhas, da minha rua, do meu portão para frente. E de vez em quando passava alguém de moto que eu conheci, que era do rolê das lojinhas, olhando, balançava a cabeça, estava tudo bem, né, sinalizando. E isso só traz o quê? Que as pessoas que estão nesse território, mesmo sendo pertencentes, precisam pedir a benção para alguém. Nem tudo é seu, nem tudo você pode. E eu trago isso como vivência para as pessoas que querem adentrar para fazer alguma coisa juntamente com a comunidade, procurar os agentes comunitários, as pessoas que ali permeiam e pedir essa bênção, esse apoio, essa autorização. Até eu, nascida, criada lá, tive que pedir essa autorização. Estar nesse lugar da direção, comandando uma equipe, acho que 14 a 16 pessoas ali no set de filmagem, para mim não foi tranquilo. Dar ordens, mandar, e todo mundo ali era conhecido, era amigo, né? Desde a Maria Sil, desde a Thaís, o elenco que estava ali escalado para isso, o pessoal da equipe, é tudo gente conhecida, que já comunga comigo há muito tempo. Mas chegar e dar uma ordem não foi tranquilo. Eu tive que me apropriar desse momento, onde o Eduardo Ferreira veio comigo, me ajudou, foi assistente de direção. Beth, você está mandando, você precisa falar o que você quer para a gente fazer, e tudo bem. E se você achar que não está bom, você pode dar uma pausa, a gente para e reconstrói tudo. Você que está mandando, é tudo o que você quiser aqui. Aí me deu um start, né? Então, tá bom, eu que estou mandando, então eu estou mandando, é sobre isso. Não é tranquilo até hoje para mim ainda. Não é. Eu estou agora em outros momentos que me convidaram para fazer outras direções.
Eu também tô me apropriando disso. Pra gente não é muito tranquilo e nem vai ser, né, porque a gente nunca esteve nesse Sim. lugar, né. É, A gente nunca esteve nesse lugar. não é familiar, né. Não é Nem um pouco, na verdade, assim, tem que e desenvolver na hora ali. e vão te cobrar muito por isso, né, porque Sim. me cobram, já estão me cobrando por eu não ser uma pessoa da academia. Tá, eu não tive oportunidade, tô agora com 52 anos, vou me permitir estar, tô traçando a minha rota para isso, para estar numa academia, para aprender um pouco do teórico, né. Uhum. A prática tem muita coisa ainda para aprender. Você Mas sente que é esse vazio acadêmico que tira a gente desse lugar, às vezes, de exercitar esse lugar de comando? sim, a sociedade cobra muito Cobra, isso. né? "Nossa, mas quem é você? Onde você Uhum. estudou? Qual faculdade que você fez?" Pô, tô na caminhada aí, tô na vida há muito tempo, né. Isso cobram da gente, em algum momento eu vou colocar isso em prática, agora acho que eu já encaminhei muita gente, já cuidei, eu não gerei, mas ajudei a gerar, a criar. Eu acho que agora eu vou ter um pouco de tranquilidade para estar focando no estudo, eh, indo atrás de uma academia, enfim. Mas essa coisa também da gente conseguir desenvolver uma certa autonomia, uma dúvida minha, será que está um pouco relacionado com quem é a pessoa que a gente está lidando? Porque em outros contextos você tem bastante autonomia no que está fazendo e seu discurso é bastante assertivo. Eu vi você debatendo em alguns espaços políticos com grandalhões, né? Covardes, mas grandalhões. E não é nada fácil estar nesses ambientes, principalmente para pessoas racializadas, para mulheres, para pessoas de periferia. E as poucas vezes que vi você disputando narrativas e debatendo, você tinha bastante autonomia e fazia isso com muita convicção. Eu queria aproveitar para te perguntar a respeito dessa disputa política, que você faz o enfrentamento mesmo. Acho que por isso também esse lugar de referência para muitas pessoas, porque a gente sente a necessidade de políticas públicas mais assertivas, e elas são percebidas a partir de discussões como essas que você faz, com muita coragem, porque é difícil. O que você sente hoje que o poder público na Baixada Santista, de modo geral, mas mais especificamente no território onde você vive, o poder público pode fazer para criar políticas públicas mais assertivas para as comunidades, para as quebradas? A gente viu aqui em Praia Grande nos últimos 2 anos um crescimento aí do cenário cultural a partir dos editais, por exemplo. Hum. São uma das coisas que para a gente pensar. Mas existem outras ações. O que você sente que a comunidade pode fazer para se unir mais e conseguir se mobilizar na direção dessa luta? O que você sente que o poder público, os representantes, precisam fazer mais também, executar com mais assertividade para alcançar essas pessoas e pensar políticas públicas mais eficientes? No Guarujá, o território que eu habito, é sem chance nenhuma. Lá a gente já vê histórias aí de editais que não tiveram tanto sucesso, Sim. enfim. Lá eu nem tento mais nada. Eu entrei no edital numa disputa, tirei em primeiro lugar, com pontuação mesmo, nem por cotas, e acabei abrindo mão disso, porque teve uma questão, enfim, passaram à frente de muita gente, eu deixei para lá e não pleiteio mais nada no Guarujá. Em Santos, tem os editais, a lei de fomento do audiovisual está começando a crescer, a gente está começando a se ver nesses espaços, eu digo, a gente está começando a escurecer, mas um número bem mínimo ainda. Tem aquela questão do povo que vai embora da Baixada Santista, se instala em São Paulo e mesmo assim continua a cavar as coisas e ganhar as coisas aqui, isso me incomoda demais. Eu penso que a partir do momento que você não está mais nesse território, vai para São Paulo, pô, São Paulo não dá para comparar com Santos, né, com São Vicente, Praia Grande. Fica lá, mano, ganha as coisas lá. Deixa a gente tentar aqui minimamente ganhar e fazer do edital é de todos aqui, né, dividir com os não, a galera vai para São Paulo, se instala, faz sua vida e continua vindo aqui ganhando as coisas. Isso me incomoda muito. É onde eu venho pontuando, batendo e abrindo a minha boca, né, porque eu não consigo mais ficar calado vendo essa galera vindo, tomando conta que nem teve a Santos Preta, que a maioria das pessoas que ganharam o edital eram de pessoas não negras, né. Precisam reescrever isso, já estão se movimentando para reescrever isso, porque eram 10 vagas, acho que 8, as pessoas que estavam sendo contempladas eram pessoas não negras. Eu: "Pô, meu, mas na arte e cultura preta? E aí, cadê os nossos, né?". Estão se organizando para reescrever e tá tendo esse fomento, mesmo que minimamente, mas a gente precisa fazer muito barulho para as coisas acontecerem. Tem que estar Claro. gritando, estar pontuando.
está sendo a pessoa que é bocuda, que fala pra caramba, que cobra. Precisa. E precisa ser sempre a gente, né? Porque a gente que tá vendo de perto acaba sentindo o desconforto maior, né? Tá vivenciando aquela parada, a falta Então, daquilo. de Santos para cá, eu estou vendo alguma coisa minimamente no macro acontecendo, né? As políticas públicas estão sendo direcionadas para esse lugar, o olhar da pessoa da periferia, está descentralizando o que é cultural, levando, entendendo que a periferia precisa ter esse acesso, e a gente não consegue sair com tranquilidade do nosso território, da margem, e vir para os centros urbanos com tranquilidade, não mesmo. Estão entendendo que essa necessidade de trazer a cultura, levar a cultura, e nós somos esse fio condutor de levar. A gente chega com a proposta nos editais, abrindo o olhar para isso, e eles estão entendendo que minimamente, eu acho que já estamos, de certa maneira, encaminhados, porque há 20 anos Sim. atrás não tínhamos isso, não tínhamos mesmo essa oportunidade de encaminhar alguma coisa e dizer, olha, eu sou do território, sou fabricado em solo periférico e não estou tendo essa oportunidade, não tem lá para os meus. A gente está conseguindo isso minimamente. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho, mas eu tenho mais 3 perguntas rapidinhas para você, e a nossa pergunta mímica. Eu tenho 2 perguntas rapidinhas, eu vou contar com a sua ajuda aqui para a gente mediar esse tempo, Hum. e uma pergunta mímica que é a nossa pergunta final. O que te faz chorar? Nossa, é tanta coisa que me faz chorar. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Eh, falando em meios de internet, esses vídeos que vêm viralizando de casais LGBT quando conseguem uma adoção e pega sempre uma trinca, 2, 3, 4 irmãozinhos e mostra como que é o dia a dia, esse afeto de famílias construídas a partir desse lugar de um casal LGBT. Nossa. Gente, isso me rasga assim no lugar, porque é meu sonho constituir uma família assim também, de adotar. Se eu for adotar, eu quero grandinho, quero, se tiver irmãozinho 1, irmãozinho 2, irmãozinho 3, eu quero trazer, ter condições de trazer para não separar mais ninguém, que a gente já foi tão separado lá atrás, né? Tão arrancado um do outro lá atrás, eu não quero fazer mais isso aqui. Quando eu tiver condições de entrar para um projeto de adoção, olha, tem um, tem dois, tem... Não, eu quero todo mundo, vem. Essas histórias, assim, fazem eu chorar, assim, de arrastar, E, assim, a cara no chão, sabe? e o que te faz gargalhar? O que faz gargalhar. Faz tempo que eu não dou boas gargalhadas. Ah, tá com os amigos, com as amigas e tirar sarro um do outro do que a gente faz, das bobeiras que a gente comenta, faz e se provoca, né, de ter uma inocência para alguma coisa, chega lá e não é aquilo. Isso me faz. Eu gosto de gargalhar com amigos e amigas. Isso me arranca altos risos. Agora eu lembrei de uma outra coisa. Vou pedir desculpa pro pessoal aqui, todo mundo trabalhando. Eu tô aqui arrastando as coisas, mas é por uma boa causa. Eu ia esquecendo do seu objeto. Você, que não é bem é um objeto, né? É um objeto. É um objeto intelectual. Sim. Você quer falar dele agora pra gente? Nossa, eu trouxe um poema. Um poema. É, um dos Você meus vai ler pra poemas. gente? Posso ler. Aí depois eu posso fazer umas perguntinhas sobre? Podemos. Deixa eu acessar aqui. Quer que eu leia É agora? autoral? Aham. Sim, sim. Fala das minhas origens, do meu berço. Fala das palafitas. Eu gosto muito desse poema. Legal. O nome dele é Berço. Posso ler? Pode. Pode ser pra qual você quiser aqui, ó. Fica à vontade. Essa aqui tá mais pertinho. Essa tá mais próxima e tá mais direcionada para mim. É. Berço. Eu nasci sobre as águas, entre as tábuas corroídas e a lama preta. Cresci entre os pilares que sustentam o meu mundo. Exatamente ali, aos pés das palafitas, onde o céu e o mar se encontram. Em vez de raízes, eu tenho as cordas que prendem as vigas de madeiras de lei, que me mantém flutuando quase que sutilmente sobre o abismo líquido. Palafitas que balançam com a maré, rangem quase que discretamente. São casas flutuantes em um mundo líquido. Ali o sol não toca o chão. Ele se reflete na superfície dos sonhos, nas águas, nas marés. Os ventos conversam com os pilares e eles respondem rangendo quase que como sussurros. E eu aprendo
a dançar ao ritmo das marés. As minhas memórias são compostas de gotas d'água, de pescarias e risos compartilhados na superfície. A vida nas palafitas nunca foi e não é tão simples assim. Essa foi a minha realidade, moldada pela dança das águas. Na minha primeira infância, ela é repleta de uma sinfonia de sons aquáticos, do peixe que salta, o grito do guará, o assovio das garças mouras e os lamentos do urutau aos sinais da tarde. Cada passo nesse território é um desafio ao equilíbrio. Cada dia é uma promessa de continuidade. A cidade murmura lá embaixo, ao longe, enquanto eu observo as luzes distantes, brilhando como promessas incertas, não acessíveis ao toque dos meus dedos. Cada maré traz uma nova perspectiva, um reflexo do que eu sou. Não há um chão sólido, não há uma trilha fixa, somente as águas que nos define e tenta limitar. Aqui, as estrelas são o nosso teto e o rio, o nosso caminho para o infinito e conhecido oceano. Venho de um lugar onde andar sobre as águas não é milagre, é resistência, pois aquele que nasce no mangue, ele jamais se perde na lama. Antes de eu fazer a minha pergunta final, eu queria muito te agradecer mais uma vez. Obrigada a você. Eu sou apaixonado por você, assim, pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Eu fui tocado muitas e muitas vezes pela sua mobilização, pela sua voz, pela sua fotografia, pela sua poesia. E é uma honra para a gente ter você aqui hoje. Vai ser uma honra ter seu depoimento nesse documento. Eu espero que a gente possa passar muito tempo junto ainda, fazendo muita coisa, tá ligado? Porque Vamos sim. eu quero estar perto de gente como você e eu conheço uma galera que quer também. Eu espero que você brilhe cada vez mais, que você tem brilho e que você brilhe cada vez mais e chegue em todos os lugares que você tem sonhado com essa mesma graça, com essa mesma potência que você sempre teve, tá bom? E aí a minha pergunta mímica é a seguinte, é que a gente faz para todo artista de periferia, sobre se adaptar para poder alcançar novos lugares. E a adaptação não é moral, claro. Jamais perguntarei isso para alguém como nós, né? Nossa gente, de jeito nenhum. Mas uma adaptação no sentido de ter jogo de cintura. O que a Beth tem feito para se adaptar e alcançar novos territórios? Estudado, me fortalecido com cursos, me capacitar para potencializar mais a minha voz e para ter um pouco mais de respeito quando eu chegar em determinados lugares. Para ninguém falar, ela não estudou, ela é pouca coisa. Não, ela estudou para um caralho. O estudo é uma ferramenta para isso, que me capacita, está me capacitando. Qualquer curso livre, qualquer coisa. Tem muita coisa na internet, alguém passa um link, alguma coisa, online mesmo. O estudo, essa é a ferramenta que a gente tem para lutar, para continuar. E abrir caminhos para os outros vierem, né? Para virem com uma certa tranquilidade. Eu sonhei com o momento que alguém ia dizer eu estudo. O conhecimento realmente liberta. Gente, essa foi minha conversa com Beth Nagô. Conheçam o trabalho de Beth, conheçam suas fotos, suas poesias. É tudo muito importante para a nossa comunidade. E fica ligada, porque tem muito mais conversa por aqui em breve. Um beijo. Eu quero que você saiba que você também é uma referência. Você também está nesse lugar de referência.
da escrita, Aí já da vou começar a arte, tremer. da arte. Você também é uma baita potência, se Na- apropria disso Vindo de também. você, eu vou acreditar muito, com certeza. Assim, Então uma a gente vai honra. trabalhar muito junto ainda, Vamos, com vamos certeza. trocar muito ainda, vamos somar muito ainda. O mundo precisa muito da gente ainda, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Vamos junto. Fomentar isso aí. Com ódio e ternura, quebrando tudo. É isso, é sobre isso, tá bom? É isso, gente. Vocês viram, né, que a Beth falou, me respeitem. Obrigada Um beijo por para isso. todo mundo. Obrigada por Eu isso, que viu? agradeço. Nossa, eu não sei se eu me fiz entender, se era isso que vocês esperavam.